Você já teve a sensação de estar falando uma língua que ela simplesmente não entende? Você se esforça, é educado, demonstra interesse da forma mais clara que conhece, e a resposta que recebe é um vazio educado. Um sorriso genérico, um que legal desinteressado, e então o olhar dela se desvia para qualquer outra coisa que não seja você. O medo que te corrói não é apenas o medo da rejeição explícita, daquela frase direta que pelo menos te dá um ponto final. O medo verdadeiro é muito mais profundo. É o medo da invisibilidade. É a sensação assustadora de ser apenas mais um naquela multidão infinita de pretendentes sérios, previsíveis e, no fundo, completamente intercambiáveis. Você está ali, oferecendo o que acredita ser o seu melhor, e o mundo feminino passa por você, como se você fosse feito de vidro fumê. Existe uma chave? Existe um código que, quando inserido, não apenas abre a porta, mas a faz querer te convidar para entrar? O que você anseia, no silêncio dos seus pensamentos, é por uma chave que destrave a atenção dela de forma instantânea e natural. Você não quer mendigar por migalhas de afeto, não quer ostentar bens que não te definem, não quer manipular sentimentos que não entende. O desejo inconsciente que pulsa em você é ser aquele cara que, com poucas palavras, ou até mesmo com um simples olhar, faz os olhos dela brilharem de uma forma diferente. Aquele que desarma a guarda dela, não com força, mas com um truque de mágica emocional que ela não consegue explicar. Você quer ser a curiosidade que a mantém acordada à noite, não o dever de casa que ela faz por obrigação social. E é aqui que a primeira grande verdade precisa ser dita. O gatilho psicológico mais potente que você pode ativar não está no que você tem, mas no que você provoca nela. E o nome disso é curiosidade sexual e emocional. O humor genuíno, aquele que não é ensaiado, nem desesperado, gera uma pergunta silenciosa e obsessiva no cérebro feminino. O que ele fará ou dirá a seguir? É a quebra definitiva do padrão chato e linear da conquista tradicional, onde você pergunta a idade, o nome, o que faz da vida, e ela responde no piloto automático enquanto planeja sua fuga. O homem engraçado, no sentido mais profundo do termo, não é o palhaço da festa. Ele é o quebra-cabeça que ela não consegue montar. E é justamente essa peça faltando que a faz querer passar mais tempo com você. Imagine por um momento 2 homens entrando em uma sala cheia de mulheres. O primeiro homem carrega um currículo gigante embaixo do braço, cheio de conquistas, bens, títulos e promessas de segurança. Ele é sólido, confiável e, aos olhos delas, profundamente previsível. O segundo homem não carrega nada. Ele apenas caminha com uma leveza nos ombros e um brilho no olhar que sugere que ele guarda um segredo divertido. Ele carrega uma chave mestra chamada ressonância emocional positiva. O humor não é a piada que você conta. O humor é essa frequência. Não se trata de fazer palhaçada ou imitar um comediante. Trata-se de criar uma vibração que ela deseja sintonizar. Como um rádio que encontra finalmente aquela estação que toca exatamente a música que ela estava procurando, sem saber. E aqui está a revelação mais inesperada e transformadora de toda essa introdução. Rir juntos não é apenas um sinal de que o papo está bom. Rir juntos é o atalho biológico mais curto para a intimidade emocional e física. O cérebro bela, especialmente as regiões ligadas ao prazer e à recompensa, não consegue distinguir com clareza entre a alegria que você proporciona e o desejo sexual que ela começa a sentir por você. As mesmas vias neurais que disparam quando ela prova um chocolate ou recebe um elogio são as que disparam quando você a faz rir de uma forma sincera. Você se torna, sem perceber e sem forçar a barra, a própria fonte do prazer. Você deixa de ser um pretendente
e se transforma em um estado emocional. E, quando você compreender que o riso é o veículo, e que o destino final é a associação inconsciente do seu rosto ao bem-estar dela, você nunca mais olhará para uma conversa banal da mesma forma. A pergunta não é mais o que eu digo para impressionar. A pergunta que vai mudar o seu jogo é: que sensação eu quero que ela leve para a cama quando pensar em mim hoje à noite? Existe uma crença silenciosa que destrói mais conexões do que qualquer rejeição aberta. Você acredita, muitas vezes sem nem perceber, que para ser levado a sério como homem, você precisa ser grave, controlado, racional e, acima de tudo, sério. O homem sério é o homem que resolve problemas. O homem sério é o que não treme diante da pressão. O medo que te paralisa é o de que, ao rir, ao soltar a guarda, ao fazer uma piada no momento errado, você perca o respeito dela. Ou pior, pareça imaturo e infantil. Então você se tranca dentro de uma armadura de seriedade. Você entra no modo negócios. O resultado prático dessa blindagem emocional é devastador. Você se torna o móvel da sala. Sólido, confiável, resistente, mas completamente desinteressante. Ninguém sente tesão por um criado mudo, por mais bem polido que ele seja. A seriedade que você usa como escudo contra o ridículo é, na verdade, a principal razão pela qual o desejo dela morre antes mesmo de nascer. A neurociência, no entanto, tem uma notícia que vai contradizer tudo o que você aprendeu sobre o que atrai uma mulher. Quando você faz uma mulher rir genuinamente, quando você quebra a expectativa e a surpreende com uma saída inesperada, o cérebro dela não reage como um juiz avaliando a qualidade do seu stand-up. Ele reage como uma usina de prazer sendo ativada. Imediatamente, o sistema límbico libera uma cascata de endorfinas, que são os analgésicos naturais do corpo, responsáveis pela sensação de bem-estar e por reduzir o estresse. Simultaneamente, a dopamina entra em cena. E a dopamina, você precisa gravar isso na memória. É o neurotransmissor da recompensa, da antecipação e do desejo. É o mesmo combustível químico que é liberado quando ela está prestes a ter um orgasmo, ou quando ganha um presente inesperado. Você não está apenas contando uma piada, ou fazendo um comentário espirituoso. Você está literalmente injetando uma dose controlada de prazer químico na corrente sanguínea dela. Você está administrando a farmácia interna do prazer dela. E o melhor de tudo, sem receita, sem burocracia, sem custo. A revelação aqui é tão simples quanto perturbadora. O cérebro feminino, programado por milhões de anos de evolução para associar emoções à sobrevivência, não diferencia a fonte do estímulo. Ela não vai se lembrar no dia seguinte da piada específica que você contou. O conteúdo da piada é irrelevante. O que a memória emocional dela vai arquivar como ouro é como você a fez sentir. Se você a fez sentir leve, se você a fez sentir inteligente por ter captado a referência, se você a fez sentir segura para rir alto sem ser julgada, o seu rosto será gravado na amígdala dela, como sinônimo de segurança e prazer. Você se torna a droga. E o mais perigoso, tanto para ela quanto para os outros homens na vida dela, é que isso gera um vício do qual ela não quer se curar. Vício não se abandona facilmente. Vício se busca. Vício se procura. Vício se sente falta. Você deixa de ser um concorrente na lista interminável de opções que ela tem, no aplicativo ou na mente. Você se torna um estado emocional. Você vira o antídoto para o tédio. Pense na consequência prática disso. Quando ela estiver em casa, sozinha, sentindo aquela ansiedade leve, ou a chatice de uma noite comum, o nome de quem vai surgir na mente dela?
Do cara que mandou mensagem perguntando "Oi, tudo bem?" pela terceira vez? Ou do cara que fez os olhos dela marejarem de tanto rir e que a fez esquecer dos problemas por algumas horas? Você será a lembrança prazerosa. E a ausência desse prazer criará um vácuo. É a lei da termodinâmica emocional. A natureza abomina o vácuo. Ela mesma preencherá esse espaço com pensamentos sobre você, com a expectativa de te ver de novo, com o desejo de reativar aquela sensação. A fisiologia do riso não é um detalhe bonitinho da conquista. É o seu maior afrodisíaco. É a chave que transforma o "ele é legal" em "eu preciso ver ele de novo". A linguagem simbólica que você deve carregar na mente é a seguinte: seja o sol que aquece, não o termômetro que apenas mede a temperatura. O termômetro é o cara sério. Ele entra na sala, avalia o clima, calcula os riscos, fala sobre coisas práticas e informa a todos como está o tempo. Ele é útil, mas ele é frio. O sol não mede a temperatura. O sol cria o clima. Ele aquece a pele, ilumina o rosto, e tudo ao seu redor floresce porque ele está ali. O sol não pede permissão para brilhar. Ele simplesmente brilha, e os outros se orientam por ele. Quando você abandona a necessidade de ser o homem sério e assume o papel de fonte de calor e leveza, você para de se preocupar se o que você vai dizer é apropriado. Você começa a se preocupar apenas com uma coisa: a sensação que você está plantando no corpo dela. E quando você domina isso, o respeito que você tanto temia perder não desaparece. Ele se transforma em algo muito mais valioso. Ele se transforma em desejo. E o desejo, diferente do respeito, faz as mulheres atravessarem a cidade, atravessarem a própria timidez, atravessarem qualquer barreira só para sentir aquele calor mais uma vez. Existe uma ferida aberta que sangra na alma de muitos homens que tentaram usar o humor e falharam miseravelmente. Você provavelmente já foi ele. Você sempre foi o cara que fazia todo mundo rir no grupo. O que soltava a piada rápida, o comentário sarcástico, a imitação perfeita. Você era a alma da festa, o centro das atenções masculinas, aquele que quebrava o gelo. Mas no final da noite, quando as luzes acendiam e os casais se formavam, você era o amigo que a levava para casa. O que pagava o Uber, o que ouvia os problemas dela sobre os outros caras. E enquanto você abria a porta do carro, ela ia para a cama com o babaca quieto, o que mal falou, o que não fez ninguém rir a noite inteira. A dor que você sentiu não foi apenas ciúmes. Foi a dor do profundo mal-entendido. Você deu o melhor de si, sua ferramenta mais afiada, e ela escolheu o cara que nem sequer sacou a ferramenta da caixa. O que aconteceu? Onde você errou? A resposta é dura, mas necessária. Você confundiu ser engraçado com ser atraente. Você atuou como palhaço quando deveria ter atuado como sedutor. E a diferença entre os dois é a linha tênue que separa a amizade da cama. A psicologia evolutiva nos dá um conceito claro para entender essa distinção. O palhaço opera na lógica da afiliação. Ele busca aprovação. Cada piada que ele conta tem um pedido silencioso embutido. Gostou de mim? Sou legal, né? Aceita meus trejeitos? Ele ri de si mesmo para parecer humilde, se diminui para não ameaçar. Se coloca no lugar de bobo para que os outros se sintam confortáveis. Isso é fantástico para criar um clima amigável. É horrível para criar tensão sexual. O sedutor, por outro lado, usa o humor na lógica da hierarquia. Ele não está ali para ser aprovado. Ele está ali para demonstrar status e inteligência. O humor dele não é um pedido de afeto. É uma extensão do seu poder mental. Ele convida a mulher para entrar no mundo dele, um mundo que já é leve, confiante e imprevisível antes mesmo dela chegar. Ele não precisa da risada dela para se sentir validado. A risada dela é apenas a confirmação
de que ela é inteligente o suficiente para estar no mesmo nível que ele. Percebe a diferença abissal? Um suplica, o outro testa. E é aqui que mora o erro fatal que você provavelmente cometeu centenas de vezes sem perceber. O erro é usar o humor para se promover, ou pior, para se rebaixar. Quando você faz uma piada autodepreciativa do tipo, nossa, como eu sou desastrado, sou tão azarado no amor. Ou quando você se coloca como alívio cômico para aliviar a tensão que você mesmo está sentindo, você não está seduzindo. Você está dando a ela um atestado de que você não é uma ameaça sexual. Você está se castrando emocionalmente em tempo real. O humor de sedução não funciona assim. O humor de sedução é um teste de compatibilidade. A mensagem oculta que você deve transmitir não é "gosta de mim?", mas sim, "você consegue acompanhar o meu ritmo? Tem inteligência para entrar na minha brincadeira? É ousada o suficiente para não se ofender?". Esse humor é um filtro de exclusão, não um tapete de boas-vindas. Ele separa as mulheres que têm jogo das que são frágeis ou previsíveis. Ele não implora por atenção. Ele exige presença de espírito. A consequência prática disso é um teste inconsciente que você pode aplicar agora mesmo. Quando você estiver conversando com uma mulher e fizer uma piada ousada, um comentário sarcástico ou uma provocação leve, observe a reação dela com a frieza de um estrategista. Se ela se ofender, se fechar a cara, se disser que você é rude, você não perdeu uma oportunidade. Pelo contrário, você ganhou um filtro de altíssima precisão. Ela acabou de te mostrar que não está no seu nível, que é rígida, sem senso de humor, ou pior, que está te testando para ver se você se curva. Um homem que se curva por uma piada não serve para liderar nada. Agora, se ela rir, e principalmente se ela retrucar com uma piada ainda melhor, se ela entrar no jogo, se os olhos dela brilharem porque você desafiou a inteligência dela, você acabou de ativar o modo de espelhamento e competição lúdica. E isso, meu amigo, é a base biológica da química sexual. Dois predadores mentais brincando um com o outro. Não há amizade nisso. Há tensão. Há desejo. Há o reconhecimento de que ali existe um igual. E nada é mais afrodisíaco para uma mulher de alto valor do que um homem que não se curva diante dela. A linguagem simbólica para você gravar no peito é esta. O palhaço joga serpentina para que todos o vejam. Ele quer palmas. Ele quer ser o centro das atenções. Ele precisa da plateia para existir. O sedutor, no entanto, age de forma oposta. Ele acende um pequeno fósforo no escuro. A chama é pequena, mas é real. E então, em vez de gritar, "olhem para mim", ele se vira e convida apenas uma pessoa. "Vem ver o que está aqui". A escuridão ao redor do fósforo não é um problema. A escuridão é o mistério. E o mistério é o ingrediente essencial que transforma curiosidade em obsessão. Se você está dando risada para a sala inteira, você é um entertainer. Se você está fazendo ela rir de algo que só vocês dois entendem, criando um dialeto secreto de olhares e meias palavras, você é um amante. Pare de tentar agradar a plateia. Acenda o seu fósforo, proteja a chama com as mãos e convide apenas quem você realmente quer que entre no seu círculo. A multidão vai continuar aplaudindo o palhaço. A mulher que você deseja vai seguir o rastro de fumaça do seu mistério. Existe um pecado silencioso que você comete todos os dias e que está matando qualquer chance de desejo, antes mesmo dele nascer. Você é um livro aberto, não no sentido de ser sincero ou autêntico, mas no sentido de ser completamente previsível. Ela senta na sua frente e já sabe exatamente o que você vai dizer. Sabe quando você vai elogiar,
sabe quando você vai concordar, sabe que você nunca vai contrariar uma opinião forte dela. Sabe que você vai rir de todas as piadas dela, mesmo as ruins. Essa previsibilidade é a morte lenta e silenciosa da curiosidade. E sem curiosidade, não existe desejo. Desejo depende da incerteza. Desejo depende da pergunta não respondida. Quando você se torna o cara que ela já decifrou, você se torna para todos os efeitos um zumbi emocional. Anda, fala, respira, mas não provoca nenhum calafrio na espinha. E a pior parte é que você nem percebe que está morto, porque ninguém te avisa. Ela simplesmente para de responder, some, ou pior, te mantém por perto como estepe emocional. Aquele que serve para matar o tédio, mas nunca para apagar a vontade. O antídoto para essa previsibilidade assassina tem um nome, e ele é estranhamente simples. Chama-se teoria do elástico. Imagine que uma conversa normal, uma interação previsível, é como um fio solto no chão. Não há tensão, não há energia, não há nada armazenado ali. Agora imagine que você pega esse fio e começa a esticar. Você leva a conversa para um lugar inesperado, um pouco absurdo, um pouco perigoso. A tensão aumenta. Ela não sabe onde você quer chegar. O olhar dela se fixa no seu, porque o cérebro humano é biologicamente programado para prestar atenção em situações de tensão. E então, no último segundo, quando a corda está quase arrebentando, você solta. Você traz a conversa de volta com um xiste, uma virada inesperada, uma conclusão que não fazia sentido até aquele milésimo de segundo. Essa sequência de esticar e soltar é um micro-orgasmo mental. Cria antecipação, que é a mãe do desejo. Cria alívio, que é o pai do prazer. E conecta os dois, diretamente à sua figura. A revelação mais importante sobre essa dinâmica é que o flerte de alto nível, o tipo de flerte que faz uma mulher perder o sono, não é sobre evitar o conflito ou o constrangimento. É sobre jogar conscientemente com eles. O homem que tem medo de ofender, que tem medo de dizer a coisa errada, que pesa cada palavra como se estivesse andando em um campo minado, esse homem é o oposto de sexy, porque ele transmite medo. E o medo, na linguagem inconsciente do desejo feminino, é sinônimo de fraqueza. Por outro lado, o homem que sabe dosar um comentário autodepreciativo, não aquele que se diminui por carência, mas aquele que mostra que é dono das próprias imperfeições e que pode rir delas porque elas não o ameaçam. Esse homem exala um poder silencioso. Ele diz: sim, eu tenho falhas. E daí? Elas não me definem. Melhor ainda, o desafio cômico. Uma frase como: você com essa cara de santa, com esse sorriso inocente, aposto que você é a mais perigosa da roda. Isso é um elástico sendo esticado até o limite. Você está chamando a atenção para a tensão sexual implícita. Você está quebrando o protocolo social que diz que homens e mulheres devem agir como colegas de escritório. E o resultado é uma faísca seca e inegável. Vamos colocar isso em um método prático de 3 etapas que você pode aplicar na próxima conversa. Você fala algo sério, normal, cotidiano. Por exemplo, estive pensando no meu futuro, no que eu quero construir nos próximos anos. Isso prende a atenção porque parece uma declaração de valor. Segundo, o esticamento. Você introduz um elemento absurdo ou exagerado, uma quebra de expectativa. Estou planejando comprar uma fazenda de alpacas. Silêncio. Ela vai te olhar confusa. A tensão está no ar. Terceiro, a soltura. Você ri do seu próprio absurdo, não com cinismo, mas com a leveza de quem está brincando com a própria imaginação. E finaliza, só pelas roupas de lã. É o ápice da masculinidade, um homem de alpacas. Percebeu como eu sou um plano de vida sólido e atraente? Se você disser isso com o olhar safado e a confiança de quem não precisa de aprovação,
O efeito é devastador. Ela vai rir, vai te chamar de louco, e em segundos ela mesma vai começar a entrar no seu jogo absurdo. Porque você mostrou a ela um mundo mais divertido do que o mundo sério e chato, onde todos os outros homens competem por ela. A imagem que você precisa internalizar é a do rio contra o lago. Não seja o lago calmo e transparente. O lago é bonito, é sereno, é fácil de navegar. Qualquer um pode entrar no lago. E exatamente por isso, ninguém tem pressa de voltar a ele. O lago é esquecível. Seja o rio com corredeiras. O rio tem força, tem direção, tem momentos de calmaria, seguidos por quedas inesperadas. Ela não quer nadar no previsível. Ninguém acorda de manhã com tesão pela segurança de um lago. O que acelera o coração é a correnteza. O que acelera o coração é não saber o que vem depois da próxima curva. O humor de alto impacto é a sua corredeira. É a prova de que você não é mais um na multidão de homens mornos. É a prova de que você tem coragem de esticar o elástico, de correr o risco de ser diferente, de quebrar o gelo com uma marreta em vez de com uma colher de chá. E quando você demonstrar essa coragem, ela vai sentir algo raro: alívio. O alívio de finalmente ter encontrado um homem que não a trata como uma deusa frágil, mas como uma parceira de jogo. E não há sedução mais poderosa do que aquela que começa com a pergunta: o que ele vai fazer a seguir? Você já sentiu aquela vontade incontrolável de corrigir uma mulher? Ela solta um comentário solto, meio absurdo, uma ideia que não faz sentido lógico, uma opinião que parece saída do nada. E imediatamente, seu cérebro analítico, treinado para resolver problemas e encontrar falhas, entra em ação. Não, isso não é bem assim. Você está viajando. Isso não faz sentido. Pronto, você acabou de assassinar a conversa. Você pode até estar certo. A lógica pode estar toda ao seu lado. Mas você não percebeu que ela não estava pedindo um julgamento. Ela estava estendendo um galho para você. Ela estava oferecendo uma abertura emocional, uma brecha na armadura da formalidade. E você, com sua necessidade de estar certo, de controlar o rumo da interação, de parecer o mais inteligente da sala, pegou o galho e o partiu ao meio. O medo que te move aqui é o medo de parecer tolo. O medo de perder o controle da conversa. O medo de descer do pedestal de homem racional e entrar no território bagunçado e imprevisível do lúdico. E é exatamente esse medo que mantém você preso na friend zone, enquanto homens que não têm medo de parecer bobos estão levando para a cama as mulheres que você considera inatingíveis. Existe uma regra no mundo do improviso teatral que, quando aplicada à sedução, funciona como um código de programação para o desejo feminino. Chama-se sim e. A regra é simples. Seja qual for a realidade que o outro propor, por mais maluca, absurda ou desconexa que ela pareça, você a aceita. Você diz sim. E então, você adiciona algo em cima. Você diz e. Isso faz algo profundo e quase mágico no cérebro emocional dela. Quando você valida a proposta criativa dela, mesmo que seja uma brincadeira, você está validando a liberdade dela. Você está dizendo, sem palavras: eu não tenho medo da sua imaginação. Eu não vou te podar. Eu vou entrar no seu mundo e construir algo com você. Isso é validação emocional máxima. E veja bem, você não está concordando com o conteúdo factual do que ela disse. Se ela disser que o céu é verde, você não precisa assinar um termo de compromisso com o verde. Você pode dizer sim e vamos pintar as nuvens de laranja também. Você está validando o gesto criativo, não a lógica. E para uma mulher, sentir que seu parceiro de conversa não a julga, não a corrige, não a faz sentir-se estúpida, é um dos gatilhos de atração mais poderosos que existem. É o que abre as pernas emocionais, e de lá para as pernas físicas é um pulo. A revelação que vai mudar a forma como você flerta é a seguinte: quando você usa sim é,
você deixa de ser o instrutor de dança e se torna o parceiro de dança. O instrutor de dança está sempre corrigindo o passo. Não, o pé é aqui. Não, o ritmo está errado. Não, você não está seguindo. Pode até estar ajudando, mas a relação é de autoridade e submissão. O parceiro de dança, por outro lado, se adapta. Ele sente o movimento do corpo dela e responde. Ele guia sem empurrar. Ele aceita o passo que ela deu e constrói o próximo a partir dali. A consequência disso é que ela se sente inteligente, segura e ousada ao seu lado. Ela percebe que pode ser ela mesma, com suas loucuras e devaneios, sem medo de ser julgada. E quando uma mulher se sente assim, ela mesma começa a levar a conversa para territórios mais profundos, mais íntimos e mais sexuais. Porque o maior medo de uma mulher em um flerte não é ser rejeitada fisicamente. É ser ridicularizada emocionalmente. Quando você remove esse medo, com um simples sim é, o flerte se transforma. Isso é o que muda tudo. Você constrói uma ponte direta para o desejo mais profundo dela. Vamos ver isso na prática, porque a teoria sem exemplo é apenas filosofia barata. Ela diz, com um tom de frustração ou autocrítica: sou uma bagunça completa. Minha vida é um caos. O homem comum, o homem preso na lógica da correção, responde: relaxa, você é ótima. Todo mundo tem problemas. Pronto. Ele fechou a porta. Ele não entrou no mundo dela. Ele apenas jogou um cobertor emocional por cima da bagunça e saiu correndo. Você, que domina o código, respira, olha nos olhos dela e diz: sim, e tenho certeza de que essa bagunça tem uma playlist sensacional para um caos noturno. Quais são os hinos da desordem? Veja o que você fez. Você validou a autoimagem dela. Não tentou consertá-la. Depois, adicionou um elemento novo, a música. E então, a convidou para compartilhar mais sobre esse universo caótico. Mas sob uma luz de diversão, não de terapia. O poder nesse momento flui entre vocês dois. Não é mais um sobre o outro. É uma corrente que se movimenta livremente. Você não é o salvador. Você é o cúmplice. E não há posição mais atraente para um homem ocupar do que o posto de cúmplice dos prazeres e das loucuras dela. A metáfora que você deve carregar no bolso de trás da mente é a do maestro contra o crítico de música. O crítico está sentado na plateia escura, de braços cruzados, esperando a nota errada para apontar o dedo e dizer: falhou. O crítico não cria nada. Ele apenas consome e julga. O maestro, por outro lado, está no palco. Ele ouve a melodia que a orquestra oferece. E mesmo que um músico erre uma nota, o maestro não para o concerto. Ele conduz a música para um novo lugar. Ele transforma o erro em improviso. O maestro sabe que a música não está no papel. A música está no na relação entre os músicos. Quando você abandona a postura do crítico dentro de você, aquele que aponta os erros dela, que espera a frase perfeita, que corrige a lógica, e assume a postura do maestro que conduz a conversa para onde ela quer ir, você para de lutar contra a correnteza e começa a surfar nela. E a mulher sente isso como um afago na alma. Ela sente que você a vê. Não o que ela faz ou deixa de fazer, mas quem ela é por baixo da bagunça. E quando uma mulher sente que um homem a viu de verdade, ela não quer mais ser vista por mais ninguém. Existe uma ansiedade silenciosa que corrói a sua presença como um verme devora uma fruta por dentro. É a necessidade de estar sempre ligado, sempre performando, sempre contando a próxima piada ou fazendo a próxima graça. Você sente que o silêncio é o inimigo. Que se a conversa esfriar por 5 segundos, o interesse dela vai evaporar. Então você acelera. Conta outra história. Faz outra provocação. Tenta outra cantada. O resultado prático dessa ansiedade de performance é que você se cansa primeiro.
e ela percebe o desespero por baixo da sua tentativa de parecer divertido. Você começa a suar frio quando o assunto morre. Você começa a gaguejar quando ela não ri na hora certa. E pior, você se torna previsível justamente no momento em que mais tenta ser imprevisível. A armadilha está montada. Você tenta tanto ser leve que fica pesado. Tenta tanto ser engraçado que fica cansativo. O medo aqui é o medo do vazio, do silêncio, da rejeição implícita que uma pausa pode significar. Mas o que você não entende é que o silêncio, quando dominado, é a sua maior arma. A neurociência do contágio emocional nos ensina algo que os grandes sedutores sempre souberam instintivamente. Um homem que ri de si mesmo, que mantém um sorriso leve e safado enquanto ela fala, que sustenta um olhar brincalhão, sem precisar abrir a boca, esse homem é mais poderoso do que qualquer comediante de stand-up. Porque o humor verdadeiro não está no conteúdo da piada. O humor verdadeiro está na postura. É a confiança de quem sabe que o prazer começa dentro de você e transborda para fora, não o contrário. Quando você entra no modo de esperar a reação dela para definir o seu humor, você se torna um escravo emocional. Quando você é a fonte, quando seu sorriso enigmático não depende do que ela acabou de dizer, quando seu olhar brincalhão é uma piada interna que só você entende, ela sente que há algo ali que ela ainda não capturou. E esse algo é o mistério. O mistério não está no que você esconde. O mistério está no que você é, e ela ainda não consegue nomear. A revelação inesperada deste capítulo é radical. O homem que mantém a calma e um sorriso enigmático diante do caos ou da provocação dela, está usando o humor como escudo e como arma ao mesmo tempo. Ele não reage emocionalmente aos testes dela. Ele não se justifica quando ela o acusa de algo. Ele não se desespera quando ela tenta criar drama. Ele observa a tentativa dela de desestabilizá-lo, e no lugar de se defender, ele trata aquilo como um evento divertido. Como se ela fosse uma criança esperta tentando enganar o pai. Há um sorriso de canto de boca. Há um brilho nos olhos que diz: eu vi o que você fez. Isso é poder. Poder puro, cru e inegociável. Você se torna o sempre inabalável. Ela pode rodar ao redor, pode jogar fogo, pode tentar te empurrar, mas você está ali, leve, calmo e levemente entretido com o show que ela está dando para tentar te afetar. Quando você atinge esse estado, a dinâmica de poder se inverte completamente. Ela não está mais testando você. Ela está se perguntando por que os testes não funcionam. E essa pergunta é o começo da obsessão. Vamos ao segredo da retenção, a consequência prática mais valiosa deste capítulo. Em algum momento, ela vai te testar. Isso é inevitável. Pode ser uma provocação, um atraso, uma mensagem seca, uma dúvida sobre sua competência, uma comparação velada com outro homem. O instinto primitivo do homem comum é entrar na defensiva, explicar, se justificar, provar que ela está errada. O homem que domina o humor não verbal faz o oposto. Ele para. Ele olha nos olhos dela. Ele mantém o silêncio por um segundo a mais do que o confortável. E então, com um sorriso leve, quase imperceptível, ele diz: uau, você é muito engraçada quando tenta ser difícil. Pronto, você não discutiu, não se explicou. Você apenas observou o comportamento dela. Classificou como uma tentativa de ser difícil. E tratou isso como algo cômico. O que acontece na mente dela nesse instante é um curto-circuito. Ela esperava resistência ou submissão. Ela recebeu leveza e diversão. A tensão sexual que isso gera é imediata e avassaladora. Porque você mostrou que não pode ser manipulado pela culpa ou pelo medo. E uma mulher só se sente segura para se entregar a um homem que ela não consegue manipular.
A imagem sinal que você precisa gravar na sua espinha dorsal é a do monge na tempestade. Imagine uma cena. Todos correndo, gritando, se abaixando, tentando se proteger do vento e da chuva. O desespero está no ar. E no meio da praça, sentado em uma pedra, está um monge. O cabelo dele está molhado, a roupa encharcada, mas o rosto dele está sereno. Ele não está lutando contra a tempestade. Ele está rindo da força do vento. Não um riso de louco, mas um riso de quem entende que a tempestade é temporária, que a luta é inútil, que a única coisa que ele controla é a própria reação. Essa serenidade cômica é o ápice do controle emocional. E é exatamente isso que você precisa transmitir. Você não precisa ser o mais engraçado da sala. Você precisa ser o mais calmo. O que não se abala. O que não se ofende. O que não corre atrás. O que permanece. A mulher que te observa nesse estado não vai pensar ele é divertido. Ela vai pensar o que ele tem que ninguém mais tem. E essa pergunta, meu amigo, é o convite que ela mesma fará para entrar na sua bolha de paz e diversão. E uma vez dentro, ela não vai querer sair. Porque fora da sua bolha, o mundo é sério, pesado e cheio de homens que levam tudo a ferro e fogo. Dentro da sua bolha, há ar para respirar. E toda mulher afogada em superficialidade procura desesperadamente por um homem que lhe ofereça ar. Chegamos ao ponto onde a teoria encontra o chão, onde as metáforas precisam se transformar em músculo e os conceitos em atos. Depois de tudo que foi dito, você precisa encarar uma verdade que desconstrói a falsa imagem que você talvez ainda carregue sobre si mesmo. O humor não é um truque, não é uma tática de vendas para convencer uma mulher a te dar uma chance. O humor é um diagnóstico. Ele é o termômetro mais preciso da sua saúde emocional. Ele revela sem piedade se você ainda está preso na jaula da seriedade, movido pelo medo de errar, pela necessidade desesperada de aprovação e pela rigidez de quem acredita que a vida é um problema a ser resolvido. Ou se você já opera a partir da liberdade do homem que se diverte com o jogo da sedução, que enxerga o flerte como uma brincadeira entre iguais e que não coloca seu valor emocional nas mãos da resposta dela. Um homem que não ri, que não provoca, que não quebra a seriedade, é um homem que está em estado de alerta permanente. E o estado de alerta é o estado da falta. É a declaração silenciosa de que você precisa que algo externo aconteça para que você finalmente possa relaxar. O homem que domina o humor não espera permissão para relaxar. Ele já está relaxado. E esse relaxamento, paradoxalmente, é o que a faz sentir segura para se entregar. A ferida mais profunda que este vídeo veio para curar é a necessidade paralisante de ser perfeito. Você acreditava que precisava do currículo impecável, da conta bancária gorda, do shape escultural, das frases ensaiadas e do timing exato para ser digno do desejo feminino. A ironia é que tudo isso que você acumulou como escudo foi justamente o que te afastou da leveza essencial. Você se preparou tanto para a guerra que esqueceu como se dança. A cura vem quando você entende que não precisa do currículo impecável. Você precisa da leveza de quem sabe que um deslize, uma piada que não pegou, um silêncio constrangedor, não é o fim do mundo. É apenas mais material para a próxima piada. O medo da rejeição se dissolve não quando você se torna imune a ela, mas quando você mesmo é a fonte do seu próprio entretenimento. Se ela riu, ótimo. Se não riu, você ainda tem a si mesmo. E você é um cara engraçado. Quando a validação parte de dentro, a rejeição externa perde o poder de te derrubar. E um homem que não pode ser derrubado é um homem que exerce um magnetismo irresistível. O laboratório agora é a sua vida. A missão não é complicada.
mas exige coragem. A missão é simples. Hoje, em alguma interação comum, no trabalho, no elevador, na fila do supermercado, no caixa da padaria, você vai quebrar o protocolo. Você vai fazer um comentário inesperado. Um sim, e, para o tédio do mundo. Não vai fazer isso para agradar, para conquistar, para receber um sorriso de volta. Você vai fazer isso para se divertir, para quebrar a sua própria rotina mental, para lembrar o seu cérebro de que a vida não é uma linha de produção, mas um palco de improviso. Observe o que acontece. Observe como as pessoas, não apenas as mulheres, respondem a alguém que se permite ser leve. Observe como os olhos brilham, como as defesas caem, como a interação ganha uma textura diferente. Esse é o seu treino. Não é sobre pegar ninguém. É sobre se tornar alguém que é, por natureza, uma experiência agradável. E quando você se tornar essa pessoa, a sedução não será mais um campo de batalha. Será apenas a consequência natural da sua presença. E para encerrar, uma última imagem, uma metáfora que vai te acompanhar nos dias em que a tentação da seriedade bater à sua porta. Você já pensou em ser o diamante bruto? Pesado, valioso, cheio de quilates? O diamante precisa ser lapidado pelos outros. Ele depende do olhar alheio para saber se tem valor. Ele espera que alguém o ache precioso. Agora, compare com a bolha de sabão. A bolha de sabão é leve. Ela não pesa na mão de ninguém. Ela é imprevisível. Vai para a esquerda, sobe, desce, flutua conforme o vento. Ela refrata todas as luzes, captura todos os olhares, não porque é sólida, mas porque é efêmera e bela. E quando ela estoura, o que fica no ar? Uma sensação de perda, uma saudade súbita de algo que acabou de partir, e uma vontade imediata de ver outra. Seriedade é pesada. O homem sério é o diamante. Todos respeitam, mas poucos querem carregar. O humor é voo. O homem leve é a bolha. Todos querem ver, todos querem estar perto, e ninguém esquece a sensação de tê-la visto flutuar. Mulher alguma resiste a um homem que a faz flutuar. Porque a vida já é pesada demais. O trabalho é pesado. A rotina é pesada. As expectativas são pesadas. Se você puder ser o bolso de ar fresco, o intervalo cômico, a pausa para o riso, na sinfonia cansativa da existência dela, você não será apenas mais um. Você será o alívio. E o alívio, meu amigo, é a forma mais pura de vício. Ela não vai se lembrar do que você disse, nem do que você fez. A memória factual é frágil. Ela se apaga com o tempo. A memória emocional, no entanto, é gravada a fogo. Ela vai se lembrar de como você a fez sentir. E se o que ela sentiu foi prazer, leveza, liberdade, inteligência, desejo e diversão, você não será apenas mais um nome na agenda. Você será a saudade que ela ainda não conhece. Você será a piada interna que ela conta sozinha no carro. Você será o sorriso que aparece no rosto dela sem permissão. E quando você atingir esse ponto, a arma da sedução em massa estará em suas mãos. Não para conquistar muitas, mas para que a que você escolher nunca mais consiga te esquecer.